Segunda Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 1 também, ok? Amém. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais, e foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate Jearim ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitavam, e Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pedistes riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Diga amém. Os apaixonados pela palavra de Deus, diga amém. Glória a Jesus, um texto bastante conhecido, que eu me identifico muito com ele, eu entendo que é muito real para nós nos dias de hoje. E eu coloquei como tema desta minha palavra, uma vida com propósito. E logo eu comecei a pensar nesse tema, uma vida com propósito, e logo eu comecei a imaginar uma pessoa que tem uma vida com propósito, é uma pessoa que se sujeita aos propósitos de Deus, aos princípios de Deus para cumprir. Então você não é uma obra do acaso, você é uma obra-prima, uma joia que Deus fez. Então a minha vida e a sua vida tem um propósito. Eu e você temos um propósito. O nosso propósito é glorificar a Deus através das nossas vidas. Então, primeiramente, entendo que uma vida com propósito é nós nos submetermos à vontade de Deus. E depois isso vai se estendendo, nós temos como propósito também vivermos em família. E tantos outros, mas antes de qualquer coisa, primeiramente nós nos voltamos para aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas, amém? Para realizar através das nossas vidas. E eu vejo aqui nesse texto, nesse início de reinado de Salomão, esta vida com propósito, esse viver com propósito, essa vivência
como nós estamos precisando nesses dias desta vivência, a vivência daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aqui Salomão, a Bíblia diz que ele se esforçou grandemente no seu reino. E a Bíblia diz que o Senhor o magnificou, o Senhor o engrandeceu, o Senhor o prosperou. Entendo eu que era por causa do coração do rei Salomão. E ele então, logo no início da sua caminhada, ele então chama os seus capitães de milhares, capitães de centenas, os príncipes, o chefe dos pais. E a Bíblia diz então que ele sobe para o alto, para o monte, para ali sacrificar. E ele então faz esse sacrifício que chama a atenção do céu, desperta o céu. A Bíblia diz que ele fez 1000 holocaustos, não era pouca coisa. Ele poderia muito bem, ali no início, fazer um banquete, chamar os príncipes, ele poderia ali no início chamar aqueles reis, porque ele já tinha bastante prestígio por causa do seu pai Davi, mas ele não fez isso. Salomão, ele resolveu adorar o Senhor. Ele resolveu buscar a Deus. Ele resolveu buscar a direção de Deus para o propósito que Deus queria realizar através da sua vida. E este sacrifício, então, ele chama a atenção de Deus. Deus agrada da atitude de Salomão, tanto da atitude dele como do pedido, como da sua oração que ele faz posteriormente. E não é diferente nos dias de hoje. O Velho Testamento é para nós um espelho. O Velho Testamento é para nós observarmos nesses dias. Nós também nesses dias devemos vivermos esta vida de sacrifícios, entre aspas, porque na verdade não é sacrifício. Então, quando nós olhamos para o sacrifício que era feito no Velho Testamento, logo nós nos arremetemos lá para o Novo Testamento, para Jesus, que fez o sacrifício supremo, perfeito, de uma vez por todas. E João já afirmava isso, quando João viu Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje nós expressamos os nossos sacrifícios com uma vida de renúncia, abrindo mão muitas vezes das nossas próprias vontades. Hoje nós sacrificamos as nossas vidas de uma forma diferente, não como eles faziam lá na primeira aliança, mas hoje o nosso sacrifício é uma vida de adoração a Deus, é uma vida de louvor ao Senhor, é uma vida de oração ao Senhor. E assim como o sacrifício de Salomão expressa para mim e para nós intensidade, desprendimento, não é diferente nos dias de hoje. Nós precisamos sermos intensos em Deus, desprendidos em Deus. Deus nos chama nesses dias para sermos intensos, desprendidos. Salomão não estava preso em suas posses, em seus bois, não. Ele era totalmente desprendido. Por isso ali ele sacrifica 1000 holocaustos, porque ele tinha um objetivo. O seu objetivo era buscar a Deus acima de todas as coisas. Nosso objetivo nesses dias é buscarmos a Deus acima de todas as coisas. Você pode dar um glória a Deus por isso?
E então o Senhor chega para Salomão e diz: pede-me o que quiseres que eu te dê. Salomão, ele tinha uma carta na manga. Salomão poderia pedir o que ele quisesse. E se hoje o Senhor chegar para mim, para você, e fizer essa pergunta: pede o que quiser que eu te dê. Qual seria o seu pedido diante do Senhor? Pede. Pense um pouquinho aí. Se o Senhor viesse até você hoje, após esse culto, após esse momento de louvor, de adoração, aqui de entrega na presença do Senhor, se o Senhor vem para você e diz para você: pede o que você quer. Talvez alguns aqui pediam um iPhone de última geração. Não? Um Galaxy S18 do bispo. Com a maior tecnologia. Um videogame, né? Dos mais avançados. A minha casa é a minha oportunidade. Aquele carro tão sonhado, é agora, eu tenho a carta na manga. Qual seria o nosso pedido diante do Senhor? Porque o meu pedido, a minha oração expressa o meu propósito. E foi isso que aconteceu com Salomão. Tanto a sua atitude de subir e de adorar ao Senhor, quanto o seu pedido despertou a Deus. Despertou a Deus ao ponto, nós não vemos nessa dinâmica de Deus na Bíblia, nós só vemos isso aqui. E então Salomão faz um pedido que para mim expressa nobreza e expressa propósito. E não é diferente na minha vida e na sua vida nos dias de hoje. Que nós possamos termos sensibilidade para orarmos, para buscarmos a Deus, e que a nossa oração esteja no centro da vontade de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus. Senhor, cumpra em mim o teu propósito. Senhor, faça conforme a tua vontade. E Salomão, então, ele pede a Deus sabedoria. Salomão pede a Deus sabedoria e conhecimento. Salomão, ele não olhou para ele. O seu pedido não visava benefícios próprios. Naquele momento ele estava olhando para a nação de Israel, ele estava olhando para aquele grande povo. E por isso o seu pedido é sabedoria para levar esse povo então a entrar e sair. Em algumas traduções está assim: sabedoria para levar a testa deste grande povo à sua presença. E ele atenta para as promessas que Deus havia feito ao seu pai Davi. E ele então pede sabedoria. Não é diferente nos dias de hoje. Como nós vamos precisar de sabedoria nesses dias? Como nós vamos precisar de sabedoria nesses dias para sermos igreja? Como nós vamos precisar de sabedoria, você que é esposa, você que é pai, você que é mãe, como nós vamos precisarmos de sabedoria nesses dias? Nesse tempo que nós estamos vivendo como igreja. E Salomão então, ele faz esse pedido a Deus.
ele diz: Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso de conhecimento, porque o propósito é grande. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Esse é o chamado de Deus para nós, para vivermos uma vida com propósito. Para vivermos uma vida com propósito. Como família, esposa, como pai, como mãe, Deus tem um propósito através disso. O propósito é que nós possamos glorificar o seu nome através das nossas vidas. Amém? E nós vemos então que Salomão, ele se tornou esse rei. Salomão tornou esse rei tão sábio. Eu quero que você abra agora em 1 Reis. Quanta sabedoria Deus deu a Salomão. E aqui, 1 Reis 3, a partir do versículo 16, nós vamos ver um pouco daquilo que Deus diz assim: então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele, e levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo, a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em 2 partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe estremeceu por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Diga amém. Queridos, como essa história aqui, ela tem princípios tremendos para as nossas vidas nos dias de hoje. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar para você aqui é a sabedoria de Salomão. Eu fico imaginando essas 2 prostitutas, 2 mães, uma com o menino vivo, a outra com o menino morto. Uma dizia: o menino morto é seu filho, e enfim, elas ficavam trocando essas acusações: o vivo é meu, não, o morto é seu, o vivo é meu, o morto é seu. E eu fico imaginando Salomão olhando para esta situação, diante dessas 2 mães.
E nós podemos ver aqui um pouquinho daquilo que Deus concedeu a Salomão, por causa do seu pedido, por causa do propósito que ele tinha no coração. Então eu fico imaginando Salomão diante desta situação, porque ele precisava julgar, ele precisava dar um veredito, ele precisava dizer: mãe, fica com seu filho vivo, eu entendo que é você que é a mãe, e a outra: não, eu entendo que é você que deve ficar com o filho morto. E de repente então vem a palavra de sabedoria. Salomão então diz: dá-me uma espada, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cortar esse bebê no meio, nós vamos dar metade para uma mãe e a metade para outra mãe, e fica tudo certo, e fica justo. Não é justo isso, irmãos? Não, né? Mas aí aqui vem uma das lições mais preciosas para nós. E de repente, quando ele expressa, quando ele fala, vem aquele amor de mãe. Manifestou-se o verdadeiro amor. Manifestou-se o valor que tinha para aquela mãe verdadeira, daquele filho vivo. E ela diz: não, meu Senhor, não faça isso, não mata a criança. Olha, Senhor, faz o seguinte, entrega para ela. Pode entregar o filho vivo para ela. Eu prefiro que eles fiquem vivos. E de repente a mãe do menino, do morto, ela vira e fala assim: nem meu nem teu, pode cortar no meio, nem meu nem teu, vamos cortar no meio. E quantos hoje não têm tomado essa decisão? O que fez a diferença aqui? A atitude da mulher, da mãe, de entregar a criança. A partir do momento que ela entrega, que ela cede, que ela expressa o seu amor, o rei disse: essa é a mãe do menino. Oh, queridos, quantas vezes nós também não estamos diante de dilemas como esse. Não é diferente nos dias de hoje. Nós precisamos entregar a criança. Muitas vezes nós não queremos entregar a criança. Entregar a criança fala de abrirmos mão de algo para um propósito maior. E muitas vezes entregar a criança, de repente pode ser você se humilhar, abrir mão de algo. Deixar certa postura, abrir mão da razão. Aquela mulher, ela tinha total razão, mas ela tomou a decisão de abrir mão da razão. E nós poderíamos aqui fazer tantas colocações, mas de repente, entregar a criança para você hoje seria perdoar alguém. De repente, entregar a criança para alguém aqui, de repente seria abrir mão de algo que de repente é valioso para você, para um bem maior. De repente é abrir mão de um sentimento que há muito tempo tem te acusado. De repente abrir mão de um trauma. Entrega a criança. Ou talvez seja um relacionamento. Um relacionamento que você olha e diz: é tudo que eu precisava.
De repente vem o bispo e diz: entrega a criança. E aí, qual que seria a sua atitude? E então nós vimos aqui uma das lições mais lindas para nós. Sabe por que muitos casais hoje não vivem o melhor de Deus? Porque muitos não entregam criança. Muitos não conseguem abrir mão. Muitos não conseguem ceder. E é razão, né? Razão. Nem meu, nem teu. Nem meu, nem teu. E por causa disso a criança está sendo dividida muitas vezes na vida de algumas famílias. Por causa disso a criança está sendo dividida, está havendo morte na vida de muitas pessoas. E alguns ainda dentro da igreja, eles ainda dizem nem meu, nem teu, nem meu, nem teu, cabo de guerra. Meu Deus, nós ainda vimos isso em pleno século 21. Deixa eu te falar para você, abre mão para um propósito maior. Abre mão. Vamos olhar para a sabedoria de Salomão. E é isso que eu estou falando para você nesses dias. Sabedoria para lidar com situações. A sabedoria, ela discerne o que é certo e o que é errado. Sabedoria, queridos, ela é para mim e para você tomar decisões. A sabedoria, ela consolida a sua conquista, ela consolida a sua vitória, ela não deixa você perder aquilo que você já conquistou. E de repente muitos de nós estamos com algo tão valioso nas nossas mãos e muitas vezes nós com as nossas palavras nós temos jogado tudo por água abaixo. Muitas coisas têm se perdido. Muitas coisas, muitas conquistas, muitas vezes que eu e você já conquistamos, nós estamos deixando passar, porque nós não estamos tendo a sabedoria de Deus para tal coisa. E quando nós falamos de sabedoria, logo nós nos arremetemos para palavras. Porque como se vê sabedoria? Se vê sabedoria em atitude, se vê sabedoria em palavras. E muitas vezes as nossas palavras, queridos, não têm construído. Muito pelo contrário, têm destruído. Muitas vezes as nossas palavras não têm edificado. Muito pelo contrário, têm destruído. E os nossos corações são fábrica de palavras. E nesses dias nós precisamos de palavras que geram vida. Nesses dias nós precisamos de palavras que geram transformação. Nesses dias nós precisamos de palavras que venham fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem precisa de sabedoria aqui? Tiago expressa isso muito bem. Tiago 1, versículo 6. Quem precisa de sabedoria? Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá. Peça a Deus. De que forma nós devemos pedir? Com fé. Sem duvidar. Deus quer levantar uma igreja de homens e de mulheres sábios nesses dias, queridos.
E eu fiquei perguntando nesses dias, eu fiquei meditando nesta palavra e eu fiz algumas perguntas. O que é sabedoria? E eu entendi muitas coisas. Sabedoria é crer em Deus. E eu continuei meditando. O que é sabedoria? Sabedoria é viver o amor genuíno de Deus nesses dias. E eu continuei meditando, eu disse: Senhor, o que é sabedoria? E o Senhor ministrou ao meu coração: sabedoria é perdoar nesses dias. E eu continuei meditando sobre sabedoria, e o Senhor foi falando ao meu coração: sabedoria nesses dias é nós vivermos por fé. Sabedoria nesses dias é não andarmos por vista, é andarmos por fé, porque o que tem de pessoas nesses dias tirando o seu foco de Deus e colocando os olhos nas circunstâncias são muitos. São muitos nesses dias que têm desistido. São muitos nesses dias que têm abrido mão por causa de nada, queridos. E então Deus foi ministrando no meu coração. Sabedoria é andar por fé nesses dias. É ter uma linguagem de fé nesses dias. É termos uma linguagem viva. Não termos uma linguagem de incredulidade. Não termos uma linguagem de derrota. Olha aqui para mim. Abre mão da linguagem de derrota nesses dias. Abre mão da linguagem de incredulidade nesses dias. E receba a linguagem de fé nesses dias. Foi para isto que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para andar com fé. E eu continuei falando com o Senhor: Senhor, o que é sabedoria nesses dias? E o Senhor foi ministrando ao meu coração e Ele disse: sabedoria é viver a paciência. É abrir mão da ansiedade. É abrir mão das preocupações. Sabedoria é viver a paciência proposta pelo Senhor. E quando nós falamos de paciência, eu falo de descanso, de uma vida de descanso. Por causa desses dias que nós estamos vivenciando, por causa desses dias que nós estamos vivendo. Se nós não formos centrados, se não nos colocarmos no prumo, nós vamos viver uma vida, uma caminhada cristã, um cristianismo de ansiedade. E não é isto que Deus tem para nós nesses dias. Ansiedade para conquistar, ansiedade pelo compromisso, ansiedade pela necessidade. Isso, são tantas coisas. E Deus dizendo: aquieta-te na minha presença. Fique bem, fique feliz, seja livre. E muitos de nós, nesses dias, muitos dos nossos irmãos estão pegando um fardo e jogando nas costas e dizendo: é meu, eu vou carregar ele. Deixa eu falar para você, sabedoria é entregar para Deus, é entender que Ele tem o controle de todas as coisas nas nossas vidas, e vivermos uma vida plena, e vivermos a abundância que Deus tem proposto para nós nesses dias. Eu estou ensinando você como viver bem nesses dias que nós estamos vivendo.
Nós estamos vivendo os últimos dias. Nos últimos dias o amor se esfriará. Quantos de nós não deparamos com pessoas que não querem nada? Quantos de nós não deparamos com pessoas que não querem mudança? Não quer e não vai mudar. Quantos esposos que não querem mudança? Quantas esposas que não querem mudança? Aí vai viver o medíocre, vai viver o básico, vai viver o natural. Mas não é essa a proposta que Deus tem para nós. Deus tem o melhor para nós nesses dias. Deus tem plenitude, Deus tem abundância. Ele quer que eu e você, que nós possamos experimentar o melhor desta terra. Deixa eu falar para você, sabedoria nesses dias é permitir-se que o Espírito Santo gere em você, em mim, transformação. Sabedoria. O próprio Deus é sabedoria. Diga comigo, Deus é sabedoria. E eu continuei orando. E o Espírito Santo continuou falando ao meu coração: sabedoria é não se conformar com este século. Porque nós estamos diante de um cenário. Porque nós estamos diante de um caos. Nós estamos olhando para esse caos. E qual vai ser a minha atitude e a sua atitude? E nós precisamos entender que nós somos um povo diferente. Eu e você somos um povo diferente. Diga amém. Nós somos diferentes, nós somos diferenciados. Nós estamos aqui de passagem. Nós vamos morar no céu, meu filho. Mas uma coisa nós precisamos entendermos como igreja nesses dias. Olha aqui para mim, nós não podemos nos conformarmos com este século. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei levar por nenhuma destas coisas. Em outras palavras, eu estou dizendo, nós somos um povo separado nesses dias. E se nós não tomarmos cuidado, nós, igreja do Senhor, nós começamos a nos tornarmos como lá. Se nós não tomarmos cuidado, de repente nós começamos com as mesmas práticas. Se nós não tomarmos cuidado, nós começamos com as mesmas atitudes, com os mesmos argumentos, com o mesmo vocabulário. E mais uma vez eu digo, nós somos o povo de Deus, separado, chamados para viver diferente nesses dias. Nós não vamos nos corrompermos. Sabedoria nesses dias é não se corromper, é não se igualar a este século, é não se conformar a este século. Seja sábio, igreja. Seja sábio, igreja. Seja sábio. Ô irmão, seja sábio. Ô irmã, seja sábia. Ô marido, seja sábio. Ô esposa, seja sábio. E Deus continuou falando comigo. E quanto mais eu pensava em sabedoria, e Deus foi falando a forma que eu deveria ser conduzido nesses dias. E aí Deus falou mais uma vez comigo. São tantos os argumentos do homem,
São tantos os argumentos, e está muitas vezes à nossa volta, né? Muitas vezes está à nossa volta, argumento que você vê que é humanismo puro, argumentos, se nós não tomarmos cuidado, a gente cai nos argumentos, e são argumentos que estão totalmente contrários à Bíblia, são coisas terrenas, e nós não nos atentamos para coisas terrenas, nós nos atentamos para as coisas do alto. Olha aqui para mim, fique atento, a hora que estiver à sua volta argumentos do homem, você já logo aciona a vida com propósito, o viver pela fé, os princípios da palavra de Deus, e começa a liberar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Diga assim comigo: sabedoria. E por último, no versículo 2 Crônica novamente. Quem está lá, diga amém. Quem já encontrou? Já para a gente encerrar, versículo 11 e o versículo 12. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pedistes riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento são dados, e te darei riqueza, fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Diga assim comigo: uau! Veja bem a graça que o Senhor derramou sobre a vida de Salomão por causa do propósito que ele tinha no coração. Olha, já que você não me pediu riqueza e honra, olha, eu vou te dar sabedoria, vou te dar conhecimento, vou te dar riqueza, vou te dar honra, vou te dar as mortes dos seus inimigos, e não haverá rei tão sábio como você, nem antes e nem depois. E agora aqui, como eu disse que o Velho Testamento é um espelho para nós, isso aqui nos arremete a Jesus, isso aqui nos arremete à graça do Senhor. Quando nós temos uma vida com propósito, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Jesus sempre nos surpreende com a sua força, com o seu renovo. Ele nos surpreende com a sua graça, porque a graça do Senhor flui nesse tempo. Isto é viver uma vida com propósito, é entender que podemos passar por circunstâncias, por desafios, mas Deus está conosco para nos fortalecer, para trazer um renovo sobre as nossas vidas. A graça de Deus flui sobre a tua vida nesse tempo, sobre as nossas vidas nesse tempo. Esta é a proposta de Deus. Bispo, mas riquezas e honra, se Deus quiser dar riqueza e honra, Ele vai te dar. Bispo, e a fazenda? Se Deus quiser dar fazenda, Ele vai dar fazenda.
Bispo, e a morte dos meus inimigos? Isso é com ele. Se ele quiser, ele faz justiça. Mas o que Deus tem para nós nesses dias é força, é renovo, é a graça dEle, é a abundância dEle, é a plenitude dEle, é a paz dEle. Esta é a proposta de Deus para esse tempo. Porque muitas vezes nós viemos para a igreja, ou de repente você está chegando para a igreja agora, e você vem de repente, vai ser, Deus vai resolver meus problemas, tudo. Vai não, meu filho. Cheguei endividado. Jesus vai pagar minhas contas. Vai não, vai trabalhar, rapaz, senão você não vai conseguir, não. Tempo da graça. Assim como vimos lá, essa graça sobre Salomão, essa graça hoje é manifestada através de Jesus nas nossas vidas. E para encerrar, os meninos já podem subir. Eu quero que você abra comigo lá em Lucas 11, versículo 31. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus é maior do que Salomão. Salomão, essa sua sabedoria nem se compara ao nosso Jesus. Nem se compara ao nosso Jesus. Aquele que é poderoso para fazer. Nome poderoso nesses dias. Nome pelo qual todo joelho se dobrará. Nome pelo qual toda boca o confessará. Jesus. Ele é a sabedoria nas nossas vidas nesses dias.